Olá, muito bom dia a todos. É um prazer poder me dirigir a todos vocês. Eu peço gentilmente que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 para ler do versículo de número 1 ao 5. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Queridos, é um prazer me dirigir a todos vocês. Eu quero lembrá-los de algumas coisas. Vamos a elas. Primeiro, na última quarta-feira, agora, próxima passada, dia 12, foi um dia muito especial na história da nossa querida Igreja Presbiteriana do Brasil, porque há exatos 161 anos, um jovem missionário norte-americano de nome Ashbel Green Simonton, aos seus 26 anos, recém-formado pelo presbitério lá dos Estados Unidos, no dia 18 de junho de 1859, despediu-se de sua família no porto de Baltimore, embarcou num navio de nome Banshee e depois de 55 anos desembarcou, enfim, no Rio de Janeiro, capital do estado, no dia 12 de agosto daquele mesmo ano, 1859, para implantar efetiva e definitivamente o presbiterianismo calvinista aqui no Brasil. Eu falo em Simonton implantar efetiva e definitivamente o presbiterianismo calvinista aqui no Brasil, mas a nossa história aqui é muito mais antiga que a de Simonton de 1859. Vamos ao segundo fato. No dia 21 de março de 1557, foi ministrada a primeira Santa Ceia na América Latina por franceses calvinistas no Rio de Janeiro. Um pouquinho antes, em 1554, veja, o Brasil foi descoberto em 1500. Então nós estamos falando de 54 e depois de 57. Então em 1554 consta o registro de uma carta de Calvino a um casal francês que residia aqui no Brasil. Mais ou menos 80 anos depois, em 1625, os holandeses calvinistas instalaram-se no Brasil, mais objetivamente lá no estado do Pernambuco, na cidade de Recife. Porém, queridos, essas duas primeiras incursões presbiterianas no Brasil foram frustradas. Em 1567, os franceses calvinistas que chegaram em 1557 foram expulsos pelos jesuítas por ordem do padre José de Anchieta. Em 1654, os calvinistas que chegaram em 1625 holandeses calvinistas, foram expulsos também pelos jesuítas. Então vejam, de 1654 a 1859, ou seja, por 204 anos, não tivemos história relacional presbiteriana com o nosso Brasil até Simonton em 1859. De 1859, então de lá para cá, de 1859 para 2020, são 161 anos de história. Algumas derrotas, algumas frustrações, decepções, lágrimas, mas muito mais vitórias e conquistas que nos servem de consolo e também consubstanciam o trabalho presbiteriano em solo brasileiro. Então, quarta-feira próxima passada, contando com lágrimas, derrotas, frustrações, decepções, mas muito mais vitórias e conquistas, nós celebramos o aniversário de 161 anos da história da Igreja Presbiteriana no Brasil. E sobre isso eu pergunto, o aniversário de qual igreja nós comemoramos? E por que eu pergunto de qual igreja? Porque entendo, sempre educadamente, respeitando quem pensa o contrário de mim, que temos vivido dias de intensa crise de identidade mas muito agravada pela pandemia. Queridos, como Igreja do Senhor, que devemos de fato e em verdade ser, que evangelho pregamos, anunciamos e vivemos? Que tipo de adoração ministramos e ofertamos a Deus em nossos cultos? Como somos conhecidos fora das 4 paredes de nosso templo ou salões de culto? Para pensarmos, refletirmos, repensarmos e analisarmos um pouco sobre que igreja somos, o livro O Escândalo do Comportamento Evangélico, de Ronald Sider, da revista Ultimato de 2005, 15 anos atrás, traz algumas afirmações que eu entendo serem muito significativas
e quero reportá-las aqui. Por exemplo, lá a página 30, ele diz assim: nosso estilo de vida como evangélicos tem demonstrado uma negação prática do milagre da transformação em nossa vida. Pregamos uma coisa, vivemos outra. A página 86, ele diz o seguinte: o que está na moda atualmente é o evangelho da satisfação pessoal. Ainda pensando e repensando, refletindo a partir da nossa identidade sobre que igreja somos e mais, que adoração nós ministramos, e pelo que nós somos conhecidos aí fora, a revista Ultimato, de número 307, as páginas 62 e 63, trazem algumas alegações que consubstanciam o que falamos hoje aqui, ou de crise de identidade e a necessidade de pensarmos, repensarmos e analisarmos sobre o que nós comemoramos. Diz lá a revista: temos muitas divisões e nem todas provocadas pelo zelo doutrinário ou pelo desejo de maior fervor espiritual. Não poucas as divisões são provocadas, motivadas pela vaidade humana, pela sede de poder, por questões puramente pessoais. Queridos, nós somos igrejas históricas, pentecostais, neopentecostais. Como presbiterianos, olhando para o nosso umbigo, nós somos presbiterianos do Brasil, independentes, conservadores, renovados, fundamentalistas, tolerantes e até soltos ou liberais. Queridos, quase todo dia se organiza uma nova igreja no Brasil. Interna ou externamente, competimos uns com os outros para ver quem é o maior, quem tem mais membros, o maior templo, mais gente importante, melhor ministério de música, de adoração e coisas dessa natureza. De novo, que igreja somos para comemorarmos? Aliás, comemoramos o quê? Sabemos que existem igrejas que mudam certas práticas litúrgicas só para não perder membresia. Sabemos que igrejas fazem a euforia pela quantidade. São grandes ajuntamentos, as grandes colheitas, os grandes relatórios, as grandes estatísticas, os grandes milagres, os grandes e suntuosos templos. Cantamos mais hinos retumbantes do que hinos de arrependimento e contrição. De novo, respeitando sempre quem pensa diferente de mim. Entendo que, em termos de adoração, por exemplo, nos perdemos ao longo dos tempos quanto distinguirmos alegria de euforia. A alegria nos conduz à adoração e à gratidão, enquanto que a euforia quase sempre descamba na soberba, além de nos tirar os pés do chão e nos desviar do alvo certo. Ainda sobre a nossa identidade como igreja, temos casos em que o nome das pessoas, fundadores em especial, aparecem muito mais do que o nome do Senhor, da igreja, que é Jesus. Outro dia desses, um pastor colocou um anúncio de página inteira numa revista evangélica que mencionava 6 vezes o seu nome, estampava 6 vezes sua foto e citava: como homem que recebeu 9 dons do Espírito. O anúncio terminava assim: quem deseja visitar a igreja do pastor fulano de tal, o endereço é aqui. Vejam, aqui em Araraquara, por exemplo, é diferente. Aqui é a igreja do pastor fulano de tal. Mas qual é o nome da igreja? Isso não se sabe. Mas o nome do pastor, sim, todos sabem. Porque seu nome aparece mais que o nome da igreja. Porque são ministérios pessoais, personalizados. Se nós abrirmos uma edição de qualquer órgão oficial de certa igreja, neopentecostal, pentecostal, nós nos deparamos com o nome e a foto do fundador N vezes. E quando essa revista e outras do gênero contam histórias de conversão, de curas espetaculares, de ascensão financeira ou prosperidade, nunca é o nome do Senhor que é exaltado, mas o nome do líder ou o nome da igreja. Jamais o nome do Senhor. Isso nada mais é do que marketing, pessoal ou denominacional. Onde está o reino? Alguns anos atrás, certo pastor de uma denominação anunciou que iria construir o maior templo, cuja planta havia sido elaborada pelo maior arquiteto do Brasil, Oscar Niemeyer, no melhor lugar para o maior Deus. Queridos, que igreja somos? Como somos vistos aí fora? Existem vários reverendos em profunda crise ministerial ou existencial, e os rebanhos também. Em vários casos, a figura do pastor deixa muito a desejar em diversas áreas: vocação, motivação, vida devocional, caráter, exemplo, comportamento, ética, autoridade, liderança, relações familiares e por aí se vai. Prega-se um evangelho barato, sem arrependimento e muito menos sem confissão de pecado. Não visa Lucas 9:23 ou negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz.
É o evangelho que aumenta a largura da porta e alarga o caminho, multiplica os companheiros de jornada. Esse evangelho apresenta Jesus como um amigo, como aquele que sempre está pronto para ajudar, para socorrer, mas não apresenta Jesus Cristo como o único Salvador pessoal e Senhor de sua vida. Esse evangelho é a versão barata da badalada autoajuda. É o evangelho da satisfação pessoal, da cura, do sucesso, dos bens, das vantagens, das mansões, dos carrões, da casa na praia, no campo, das joias, das roupas de grife famosas, porque você, afinal de contas, é filho do rei. O Instituto Gallup chama isso de a religião à la carte. Você vem e se serve do que melhor lhe agrada. Há certo tempo atrás, numa grande cidade, uma editora colocou outdoors em lugares estratégicos anunciando pela TV também uma Bíblia de estudo com ênfase na vida financeira. Queridos, que igreja nós comemoramos em 161 anos de aniversário da IPB? Quanto a questões de louvor e adoração, então, Deus do céu. Cantamos, dançamos coreograficamente como ministérios. Para quê? Para quem? Quando pensamos em teologia, aí então é o Deus nos salve, um Deus tenha misericórdia, um Deus nos socorra, um Deus nos ajude mesmo. Esses dias aí ouvi um pregador dizer o seguinte: quando a Bíblia fala que nós somos gerados de Deus, a Bíblia fala de do sêmen de Deus. Sêmen de Deus? Ô cara pálida! Que trem doido é esse? Uma pastora pregou que agosto é o mês do diabo, porque agosto é o mês de aniversário dele. De onde você tirou isso? Outro disse que é possível, olha só, que nós lutemos contra Deus e Deus não prevaleça. Lutamos contra Deus e Deus não ganhe. Como diria um filósofo passado, para o mundo que eu quero descer. Bem, se nós ficarmos só por aqui, concluiremos que é desanimador, desalentador. Mas está tudo perdido por causa disso? Claro que não. E ainda bem que não, que nem tudo está perdido. Afinal, a igreja é de Jesus. Ela é composta, constituída por homens, mas é de Jesus. Então o que fazer? Voltemos para Apocalipse, capítulo de número 2, os versículos de 1 a 5. A igreja de Éfeso, em Apocalipse, também tinha seus problemas. O problema é que a igreja deixou o primeiro amor, com todo o seu fervor espiritual de início de fé, e não continuou a crescer, a amadurecer espiritualmente. Pelo contrário, ela se acomodou. Mas o Senhor lança 3 imperativos para essa igreja. Primeiro, lembra-te de onde caíste, ou recorda-te do calor da sua primeira experiência com Deus. De acordo com Champlin, esta é uma exortação à memória piedosa dos dias anteriores, quando a devoção intensa a Cristo, evidentemente sem nenhum exacerbo, sem nenhuma fantasia espirituosa, sem nenhum fanatismo, era a força motivadora de uma vida piedosa e de um intenso serviço. Lembra-te, recorda-te, como é que era antes, como é que está agora. Segundo imperativo, arrepende-te e converte-te. Por ter caído, no grego, a palavra é metaneu, ou mudança de mente, pensar diferente, consequentemente mudança de conduta, mudança de comportamento diários. Então, lembra de onde você caiu, arrepende, volta, muda de pensamento, muda de ideia, volta para aquilo lá. Terceiro imperativo, volta à prática do primeiro amor, ou retoma a conduta de antes. O verbo grego aqui está no tempo auristo, ou dá a ideia de uma atitude definitiva, a fim de que as obras sejam constantemente praticadas. Queridos, diante desses imperativos, resta-nos observar o seguinte: sirvamos ao Senhor e não aos homens. Agrademos ao Senhor e não aos homens. Temamos ao Senhor e não aos homens. Que igreja comemoramos? Comemoramos uma igreja que pode e deve voltar a praticar o seu primeiro amor, a evangelizar, a orar, a viver uma vida de santificação que agrade a Deus e não aos homens. Preocuparmos-nos mais em servir a Deus do que aos homens. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor. Tchau, gente!